Amém. Abra lá em Gênesis, no capítulo 9 primeiro, depois eu vou ler no capítulo 11. Semana passada nós lemos Gênesis capítulo 6, falamos um pouquinho na história do dilúvio de Noé. Vou ler o capítulo 9, dos versículos 1 a 3, e depois de 9 a 13. Está vendo? Isso é perseguição. Sempre tem que ter um 3. Não tem jeito. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. Tudo que se move e vive, ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Depois, versículo 9 a 13 diz assim: eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos, os animais selváticos, que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco, não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porém nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Olha só, no capítulo 6, semana passada a gente falou um pouquinho sobre Noé. A gente falou um pouquinho sobre a destruição, na verdade, na terra por conta do dilúvio, né? Por causa do pecado. Deus manda uma mensagem e diz a Noé: olha, construa uma arca entre você, a tua casa, na arca, porque eu vou mandar uma grande chuva, um dilúvio, e tudo vai ser destruído, todo ser humano vai ser destruído. Noé ouve a voz de Deus e decide obedecer, sua família também decide obedecer, eles entram na arca, e a palavra de Deus se cumpre, depois de anos e anos e anos, e o dilúvio vem, uma grande destruição. Não fica vivo uma pessoa, não fica vivo um animal, não fica vivo nada que estava para fora daquela arca, apenas a família de Noé e os animais que estavam ali dentro da arca. Depois de muito tempo de dilúvio ter passado e toda a terra ter sido destruída, as águas baixam e eles abrem a arca, saem da arca e agora voltam a viver uma vida, né? E a Bíblia vai contar aqui no capítulo 9 que diz que Deus abençoou a Noé e a seus filhos e disse: olha, agora eu tenho uma missão para vocês. Vocês sejam fecundos, vocês se multipliquem, vocês dominem a terra. Agora está nas mãos de vocês. Agora vocês precisam se espalhar pela terra. Afinal, as únicas pessoas que tinham na terra depois daquele dilúvio era a família de Noé. Então Deus olha e diz: agora, através de vocês, a terra precisa ser tomada, a terra precisa ser dominada. Então Deus dá algumas ordens, Deus fala algumas coisas com Noé e sua família. Ele diz: olha, vocês precisam se espalhar, vocês precisam dominar. Deus fala com eles o seguinte: olha, eu tenho uma aliança com vocês, eu faço uma aliança com vocês, né? E essa aliança é que vocês não mais serão destruídos através de um dilúvio. E como prova, como sinal desta aliança, eu vou colocar um sinal no céu, que na verdade é o arco-íris, para que vocês se lembrem que eu tenho uma aliança com vocês, e vocês nunca mais serão destruídos, a terra nunca mais será destruída através de um dilúvio. Deus faz uma aliança com aquele povo, com aquela família, e Deus, quando eles descem da arca, Deus lembra eles daquilo. Deus fala: olha, vocês precisam se espalhar, vocês precisam dominar, não se esqueçam, eu tenho uma aliança, eu não vou fazer mais o que eu fiz. Isso que acabou de acontecer não vai acontecer de novo. Eu não sei você, mas uma palavra confortante, né? Depois de um tempo tão difícil, depois de um tempo de uma turbulência tão grande, quando a gente lê a palavra de Deus, algumas vezes a gente não se coloca no lugar. Imagina você entrar numa arca e
tudo ser destruído, o mundo inteiro ser destruído, todas as pessoas morrerem, todos os animais morrerem, e de repente a arca, a chuva passa, as águas descem, você sai, não tem mais nada, não tem mais ninguém. E agora o que é que vai ser das nossas vidas? Imagina o medo depois de um tempo como este. E se acontecer de novo? E se Deus por algum motivo ficar bravo conosco de novo e mandar novamente um dilúvio? Com certeza depois daquela experiência eles puderam experimentar a grandeza e o poder de Deus de uma forma que eles talvez não conheciam antes. Então agora talvez eles estão com medo, até por isso que Deus se revela e Deus vem, Deus fala com eles dizendo: olha, fiquem tranquilos, porque eu faço uma aliança com vocês de que eu não vou fazer novamente aquilo que eu fiz. Eu tenho uma aliança com vocês, eu firmo uma aliança com vocês, e eu coloco um sinal de que toda vez que chover, porque eu acho que toda vez que caía algumas gotas do céu, aquelas pessoas olhavam e já começavam a ficar preocupados: meu Deus, será que vai acontecer aquilo que aconteceu daquela vez? Mas Deus já diz: olha, fica tranquilo, toda vez que caiu uma gotinha, para que vocês não fiquem desesperados, vocês podem olhar para o céu, e lá em cima vocês vão ver um sinal de uma aliança que eu firmei com vocês, de um pacto que eu firmei com vocês, de que eu não vou destruir a vida de vocês. Como é bom sinais, não é verdade? Como é bom através de pessoas, como é bom através de circunstâncias, como é bom através de coisas que acontecem nas nossas vidas, nós vermos e percebermos o cuidado de Deus nos pequenos detalhes, não é verdade? Quantas vezes no cotidiano, no dia a dia da nossa vida, na correria, a gente percebe o cuidado de Deus através da vida de uma pessoa, através de uma palavra que a gente recebe, através de uma ligação. E como é bom a gente se lembrar, né? Deus na verdade nos lembrar através de circunstâncias, através de pessoas, de que Ele se importa conosco, de que Ele não se esqueceu de nós, de que a promessa, que a palavra que Ele nos entregou continua ainda de pé, que Ele não se esqueceu de mim e de você. E é isso que Deus estava falando com aquelas pessoas: olha, fiquem tranquilos, porque eu tenho uma aliança com vocês. Mas um pouco adiante, no capítulo 11, dos versículos 1 a 9, diz assim: ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do oriente, deram com uma planície na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo o topo chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem, isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para todo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Dessarte o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Olha só que coisa. Como eu acabei de falar com vocês, Deus dá uma palavra, Deus diz: olha, o dilúvio já passou, vocês sobreviveram, porque havia um homem justo e íntegro que ouviu a minha palavra e obedeceu, construiu uma arca, e hoje vocês estão vivos. Agora, a partir de hoje, vocês precisam se espalhar. Agora, a partir de hoje, vocês precisam dominar a terra. Agora, a partir de hoje, vocês precisam fazer isso. Deus dá direcionamento para aquelas pessoas. Mas, como é difícil muitas vezes acreditarmos, confiarmos e descansarmos em uma palavra, quando antes já tivemos uma experiência negativa. Às vezes a gente olha para a palavra de Deus e a gente diz assim: mas é Deus que estava falando, que é muito fácil de confiar, porque se é Deus que falou, então é muito simples e muito tranquilo. Mas com certeza naquele momento, até porque eles não tinham a revelação que nós temos, eles não tinham a palavra que nós temos hoje,
né, Deus vinha e falava com eles. Eles não tinham tanto de informação que nós temos hoje, e eles tinham que acreditar naquela palavra. Deus veio, Deus falou, e Deus disse: olha, eu vou fazer assim, 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 eu tenho uma aliança com vocês. Mas como acreditar? Como descansar o coração de que Deus não fez antes, Deus não nos livrou antes? Na verdade, Deus, você viu o dilúvio, você viu o que aconteceu, você viu a destruição. E se a gente escapou porque o papai ouviu, a gente escapou porque nosso pai foi um homem temente, porque ele servia a Deus, mas quem disse que Deus não vai fazer de novo? Quem disse que não vai acontecer de novo? Difícil algumas vezes descansar o coração, difícil algumas vezes confiar quando o passado não foi tão bom assim, as experiências passadas não foram tão boas assim. Tá certo que eles foram os únicos que sobreviveram, porém muitos amigos não sobreviveram. A gente se esquece, a gente pensa que aquelas pessoas não ficaram traumatizadas. Com certeza ficaram, não foi um episódio bonito. Ao mesmo tempo que eles ficaram gratos por estarem vivos, mas ficaram com certeza traumatizados. Meu Deus, olha o que aconteceu. Perderam amigos, perderam familiares, perderam pessoas queridas, perderam pessoas que amavam. E agora Deus vem e diz assim: não, fica tranquilo, eu não vou fazer de novo isso não. É como se fosse um amigo que pisou na bola com você, é como se fosse um amigo que falhou com você, é como se fosse um amigo que fez algo terrível e depois ele vem e diz assim: não, fica tranquilo, eu não vou fazer não com você a mesma coisa que eu fiz com o outro. Pode descansar o coração. E você diz assim: ixi, será que dá para confiar? Será que dá para ficar tranquilo? Será que não vai acontecer mesmo o que aconteceu antes? Será que não está me enganando? E a gente vê que essas pessoas pensaram isso, sabe por quê? Porque eles começaram a se planejar. A Bíblia vai dizer que eles se uniram, eles foram para um lugar, uma cidade chamada Sinar, e ali eles começaram a edificar uma cidade. Ali eles começaram a edificar uma torre. Ali eles começaram a construir um lugar de proteção. E na verdade, se você olhar, você diz: Gui, tudo bem, mas na verdade estava revelando aquilo que estava dentro do coração deles. O que? Nós não conseguimos confiar na palavra que o Senhor nos entregou. Nós não conseguimos descansar o coração naquela promessa que o Senhor nos deu, de que o Senhor não nos destruiria mais, de que o dilúvio não viria mais, de que o Senhor tem uma aliança conosco. Através das atitudes, através do comportamento, através das escolhas daquele povo, a gente percebe que eles preferiram tomar suas próprias decisões, se prevenirem e não ficar nas mãos de Deus, porque nós não podemos confiar. E na verdade muitas vezes é justamente o que nós fazemos. Na nossa vida a gente prefere, se a gente pudesse não depender de Deus, a gente não dependeria. Se a gente pudesse fazer os nossos planos para não precisarmos do agir de Deus nas nossas vidas, é justamente o que nós faríamos. Se na vida financeira eu não precisasse de um agir de Deus, é tudo que eu queria me planejar e nem precisar de Deus. Se na minha vida sentimental, se eu pudesse me programar e deixar Deus de lado, tudo que eu queria era resolver o meu problema, resolver a minha vida e colocar Deus de lado. Sabe por quê? Porque quando a gente fala do agir de Deus, quando a gente fala de descansarmos os nossos corações em Deus, a gente fala de uma vida de fé, a gente fala de uma caminhada de fé, a gente fala de confiarmos mesmo quando não estamos vendo, a gente fala de confiarmos em uma palavra que quando a gente olha para o nosso lado, nada parece que vai acontecer, mas porque Deus me falou, porque Ele disse que eu posso confiar, porque Ele disse que tem uma aliança comigo, então eu posso descansar o meu coração. Eu não preciso andar desesperado, eu não preciso construir uma cidade, eu não preciso construir uma torre, eu não preciso me preocupar tanto com os meus planos, porque eu sei que os planos do Pai são melhores para mim. Mas aquele povo não conseguiu confiar, e eles começam a construir uma cidade, eles começam a construir uma torre. E na verdade, o grande e primeiro problema aqui, sabe qual é? A desobediência. Porque enquanto Deus havia falado para eles: olha, vocês se espalhem na terra agora, vocês dominem a terra. No capítulo 11 começa dizendo que o que eles fazem? Eles fazem totalmente o contrário. Diz que eles se unem no mesmo lugar. Eles não se espalham, agora eles pegam todos e eles
se juntam no mesmo lugar, talvez com o pensamento, se a gente ficar todos juntos, se a gente ficar no mesmo lugar, pode ser que a gente fique mais protegido, pode ser que a gente se ajude, pode ser que a gente construa mais rápido, pode ser que a gente levante muralhas, pode ser que a proteção seja melhor, maior. Então a primeira coisa é, eles já estão em desobediência, porque Deus havia dado uma palavra dizendo, olha, agora vocês vão ter que se espalhar, agora vocês vão ter que dominar a terra, mas eles decidem fazer o contrário. Por quê? Porque os planos deles pareceram melhor do que os planos de Deus. E aqui, queridos, nós temos um grande e sério problema. Na verdade, os problemas nas nossas vidas começam quando nós decidimos fazer as nossas escolhas, cumprir aquilo que a gente acredita que é o nosso chamado, o meu sonho, o meu plano, e colocamos de lado aquilo que Deus nos chama para fazermos. As pessoas choram, as pessoas sofrem, as pessoas passam por problemas que não é a vontade de Deus muitas vezes, justamente pelo fato de fazerem suas escolhas baseadas em sentimentos. Que sentimentos? Estavam com medo, então, porque estavam com medo, vamos ficar juntos, vamos nos unir. Não vamos obedecer isso que Deus nos falou, não. Vamos espalhar, não espalha não. Já que aconteceu algo, é melhor nós ficarmos juntos. E muitas vezes por causa de sentimentos tomamos decisões nas nossas vidas. Quantas pessoas tomam decisões baseadas em sentimentos? Eu insisto em falar isso aqui, né? Nós temos o famoso ditado, siga o teu coração. É o que nós ouvimos por aí. O que você está sentindo? Segue o teu coração. Sabe, aquela coisa no teu coração que está queimando, que você está com vontade de fazer, faz o que você está com vontade, não liga para os outros não. Deixa eu te falar uma coisa, um conselho, não faça o que você está com vontade. O coração do homem é perverso, o coração do homem é enganoso. A gente não pode fazer o que a gente está com vontade, a gente não pode fazer o que a gente está sentindo. A gente tem que fazer aquilo que a gente sabe que Deus nos chama para fazermos. A gente tem que fazer aquilo que a gente tem convicção no nosso espírito de que aquela é a vontade de Deus para as nossas vidas, não a nossa própria vontade, não por sentimento, mas aquele povo decide tomar uma decisão por causa de sentimentos. E sempre quando decisões são tomadas por causa de sentimentos, pode ter certeza que lá na frente vai ter sofrimento, vai ter choro, vai ter lágrimas e muitos problemas. Por isso que está cheio de gente infeliz no casamento, no namoro, no noivado, todas as áreas da vida. Por quê? Porque tomaram decisões baseadas apenas no sentimento. Não estou dizendo que o sentimento não é importante, mas baseadas em sentimentos. Não perguntaram para Deus se era a vontade de Deus. Não entenderam de Deus se aquele era o plano de Deus para a vida delas. Ai não, mas é porque eu amo, é porque eu estou apaixonado, é porque querido, 6 primeiros meses está todo mundo apaixonado. Todo mundo vê coraçãozinho. E quando o coraçãozinho passar, aí a casa cai, né? Chora pro pastor. Ô pastor, você não sabe. Sei. É que eu sei. Mas nós erramos porque tomamos decisões por causa de sentimentos. E aquele povo, a primeira escolha que eles fazem é baseada em sentimentos. Vamos ficar juntos, não vamos obedecer o que Deus nos disse, porque é melhor que seja assim. Segunda coisa, porque experiências negativas do passado podem me prender na minha zona de conforto. É difícil nós avançarmos quando a gente já tentou e teve uma experiência ruim, não é verdade? Você já tentou dar um passo, aí não foi muito bom, você volta e você fala assim, eu não vou nunca mais, eu vou ficar aqui, é melhor eu não tentar de novo, porque eu me frustrei, eu me chateei, foi difícil, não foi bacana a experiência. Então aquele povo, na verdade, era muito mais fácil para eles ficar na zona de conforto do que obedecer uma palavra desafiadora. Vocês vão se espalhar pela terra, agora vocês vão ter que dominar. Entenda que às vezes a gente não consegue entrar na palavra, a gente pensa que é algo pequeno, mas só tinha aquele povo na terra agora, e Deus dá uma ordem
gigante, um direcionamento gigante. Olha, vocês vão se espalhar pela terra, vocês vão dominar sobre os animais, sobre tudo. Agora está nas mãos de vocês. Mas tanta coisa ruim já aconteceu que é melhor a gente ficar por aqui. E muitas vezes nas nossas vidas é exatamente o que a gente faz. Tivemos uma experiência ruim, tivemos uma experiência negativa, uma coisa que não deu certo, um relacionamento que não deu certo. Quantas pessoas que por causa de um relacionamento que feriu, que machucou a pessoa, ela fica presa naquilo para o resto da vida, acha que nunca mais vai dar certo, que nunca mais vai conseguir amar ninguém, que nunca mais vai ser amado, que nunca mais, e a pessoa fica nesse ciclo achando que vai morrer naquele lugar. Deixa eu te dizer uma coisa, muitas vezes é mais fácil a gente ficar escondido nessa zona de conforto, mas Deus nos chama para algo novo. Deus tem coisas maiores para as nossas vidas. O direcionamento de Deus é porque Deus sabia que grandes coisas Ele queria fazer através daquele povo, mas aquele povo achou melhor ficar ali em um lugar só, pequeno, reunido, mas não era a vontade de Deus. Agora, se você reparar na declaração que o texto faz aqui, olha o que diz, olha, e disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e de betume, de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre cujo topo chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Coloquei aqui: orgulho é um sério problema. Como assim, Gui, orgulho? O que eles acharam? Pode deixar que a gente dá conta. A gente não precisa de Deus. Deixa que a gente vai construir, deixa que a gente vai fazer uma torre. E na verdade, com a nossa torre, se a gente quiser, a gente até toca ao céu. Na verdade, a gente consegue chegar a Deus com aquilo que nós fazemos. Na verdade, eles estavam confundindo tudo. Eles estavam achando que eles conseguiriam tocar o céu por aquilo que eles estavam fazendo, ou com uma obra que eles estavam construindo. Deixa eu dizer uma coisa para você: você não toca ao céu, você não toca ao coração de Deus com coisas que você faz. Não são as nossas obras, não é a minha obra, não é a tua obra que vai tocar o céu, não é a minha obra que vai tocar o coração de Deus para que o céu alcance a tua vida e te salve e te liberte. Não é isso. E aquelas pessoas estavam achando que não, nós vamos construir e a torre vai tocar o céu. Eles dizem: olha, e nós vamos construir uma cidade forte, nós vamos construir uma torre, e para que as pessoas olhem, para que o nosso nome seja engrandecido. Então, na verdade, eles estavam dizendo: olha, a gente não precisa de ninguém, a gente dá conta. Quantas pessoas são assim? Quantas pessoas a gente conhece que elas... Tem gente que é irritante, né? Você conversa com a pessoa, ela sabe tudo. Já viu esse tipo de gente? Você fala qualquer coisa, ela sabe, ela conhece, ela já ouviu. Ela não sabe, mas ela diz que sabe. E você sabe que ela não sabe. Se você entra a fundo no assunto, você sabe que ela não sabe. Ela finge que está sabendo, que está entendendo, mas você sabe que ela não faz ideia do que você está falando. Não é muito mais fácil falar: cara, não faço ideia do que você está falando. O que é esse negócio aí? Mas, muitas vezes nós somos orgulhosos, a gente quer saber tudo, a gente quer parecer que a gente é inteligente demais, que a gente sabe de todos os assuntos. E aquele povo estava dizendo assim, através das atitudes deles: olha, nós vamos construir, nós vamos fazer, porque nós não precisamos, nós não dependemos de ninguém. A gente vai construir a nossa proteção, a gente vai fazer uma torre grande para que as pessoas olhem, para que o nosso nome seja engrandecido. E muitas vezes, deixa eu dizer uma coisa, justamente o que a gente faz, né? A gente acha que a gente consegue. Na verdade, as pessoas deixam de andar com Deus, elas tentam andar sem Deus, elas tentam viver uma vida longe de Deus, elas tentam construir as suas vidas longe de Deus, elas tentam de todas as formas, no relacionamento, na vida financeira, elas tentam andar longe de Deus, pensando que eu consigo sozinho, mas elas quebram a cara e elas percebem, talvez depois de muito tempo, talvez de sofrimentos, depois de muito choro, elas cheguem à conclusão de que não é possível uma vida sem Deus, não é possível uma vida plena, não é possível uma vida feliz se não for com Deus. Mas o orgulho muitas vezes faz isso com as pessoas. Tem gente que não
se entrega a Jesus por orgulho. Tem gente que não pisa num lugar como este por orgulho. Não, eu não preciso. Não, eu não. É por isso que a Bíblia vai dizer que é mais fácil como é que é aquele versículo que é mais fácil? Um camelo, camelo, né? Passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no céu. Por que fala sobre isso? Porque é justamente isso, orgulho. O cara que tem muito dinheiro, ele pensa, eu não preciso de Deus, eu consigo resolver a minha vida sozinho, porque se eu tenho um problema, eu pago para resolver o meu problema. Se eu fico doente, eu tenho um bom convênio que vai cuidar de mim, bons médicos, os melhores vão cuidar de mim. Se na minha casa o meu filho está triste, eu compro um presente novo para ele e ele fica feliz. Por que a Bíblia fala sobre isso? Porque justamente muitas vezes as pessoas pensam isso: é possível viver sem Deus, é possível eu construir sem Deus, é possível eu ser feliz sem Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa, existe um vazio dentro dos nossos corações, exatamente do tamanho do nosso Deus. Não tem como eu ter uma vida plena, não tem como eu ser feliz se eu não tiver Deus no meu coração. E aquele povo, através das escolhas e atitude que eles estavam tendo, eles estavam dizendo isso para Deus: olha, nós não dependemos do Senhor. O Senhor disse que tem uma aliança conosco, que não vai fazer mais, não vai trazer destruição. Mas se acontecer ou se não acontecer, a gente está construindo a cidade, a gente está levantando uma torre, as pessoas vão ver que, olha só, nós somos grandes, nós somos importantes, a gente é forte. O orgulho. A palavra Babel tem uma origem hebraica que vem de Balau, que significa confundir. Inclusive Babel, posteriormente associada a Babilônia, que na verdade, se você for olhar na Bíblia, é um símbolo de orgulho e rebeldia, né, que fluía daquele lugar. E agora, essa é a situação das pessoas que estavam ali naquele lugar. Eles estavam vivendo aquilo ali. Nós estamos construindo, a gente acha que a gente não precisa de Deus, a gente acha que a gente não precisa obedecer a Deus, a gente acha que a gente pode fazer sem Deus, nós estamos unidos e a gente está construindo algo tremendo, e mesmo sem Deus a gente está conseguindo realizar, tanto que Deus, a palavra diz que Deus olha e Deus decide ir lá e interromper. Por quê? Porque a obra estava sendo feita, a coisa estava acontecendo, o povo estava com o coração longe já de novo, e fazendo aquele Deus viu que se ele não parasse, a coisa ia ser pior do que já estava. Então Deus decide descer lá e mudar a língua daquele povo, fazer uma confusão, porque aí o povo, ninguém entendia ninguém, um falava com o outro, dá um tijolo, o outro falava o quê? Você quer cimento? Não, dá uma pá, eu falava o quê? Dá areia. Imagina a confusão, não conseguiam mais construir nada, virou uma confusão naquele lugar. Agora, eu fico só imaginando, que eu gosto de imaginar, quando eu leio a Bíblia eu fico me imaginando lá, me imagino se eu estivesse assistindo, se eu estivesse lá dentro. Eu fico pensando que não tinha mais gente naquela terra, porque eles eram o único povo. Mas imagina se eu e você estivéssemos lá fora, olhando aquela construção bonita, os muros da cidade, a torre sendo construída. O que a gente ia pensar? O que a gente ia pensar? Nossa, que obra maravilhosa, hein? Esse negócio é bom, hein? Essa cidade aí está ficando boa e bem protegida mesmo. Que torre alta, que torre bonita. Esse negócio está chamando. Nossa, esse negócio aí é bacana, hein? E podia parecer mesmo. O que você está querendo dizer com isso? Nem tudo que parece bacana é de Deus. Nem todo projeto que anda é de Deus, porque estava andando. Deus teve que vir e teve que interromper o negócio. Deus olhou e falou assim: está andando demais, é melhor eu parar antes da hora, porque isso aí vai dar problema. E muitas vezes a gente olha para um projeto, a gente olha para alguma coisa,
E porque os nossos olhos podem ver que é bonito, a gente pensa, esse negócio é de Deus, hein? Essa porta é de Deus, hein? Esse projeto é de Deus. Olha como está bonito, olha como tem gente. Deixa eu te dizer uma coisa, querido, querida, até a igreja pode ser bonita, pode estar cheia de gente, e Deus pode não estar ali, você sabia disso? Ai, pastor, verdade. Nem tudo que é bonito, nem tudo que aparentemente é legal é de Deus. E na verdade eu vejo que essa é uma ferramenta que o diabo tem usado para destruir a vida de muitas pessoas, porque a gente pensa que porque é bacana, porque é legal, porque é bonito, porque o projeto é bacana, é de Deus, e nem sempre é de Deus. Pode ser bom, mas não é de Deus para mim. Pode ser bonito, mas não é de Deus. Ela pode ser linda, mas pode não ser a mulher de Deus para a tua vida. Ele pode ser maravilhoso, mas pode não ser o homem de Deus para a tua vida. Não é porque o projeto é bonito que é de Deus para você. E muitas vezes nós somos enganados, nós somos roubados, porque os nossos olhos naturais nos enganam. A gente olha e a gente pensa, nossa, não é possível que uma coisa dessa não seja de Deus. Isso aqui é muito, muito grandioso, isso aqui é muito bonito, esse negócio aqui é de Deus. E talvez se eu e você, nós estivéssemos lá naquela obra, a gente já teria entrado pela portinha e dito, está precisando de mais um ajudante? A gente quer fazer parte dessa obra, porque com certeza essa obra é de Deus, esse negócio aqui é maravilhoso. E muitas vezes somos destruídos, entramos em uma roubada simplesmente porque o projeto é bonito. E Deus me mandou te alertar nessa noite. Cuidado com os projetos, cuidado com as pessoas, cuidado onde você entra, cuidado com o negócio que você vai fazer parte, cuidado com as decisões que você toma, porque nem tudo aquilo que parece ser é. Diga amém. Olha só que coisa, que interessante, eu coloquei aqui, unidade é uma arma poderosa, mesmo que seja usada para objetivos negativos. A Bíblia diz que aquele povo se uniu, uma só língua eles tinham, e eles começam a fazer algo, começam a construir uma cidade, começam a edificar um lugar, começam a construir uma torre, de tal forma que Deus tem que interromper aquilo, para você ver o poder da unidade, mesmo que o projeto não seja um projeto de Deus. Imagina se o povo de Deus se unisse, oh meu Deus. E na verdade, eu estou falando isso porque o diabo, ele entendeu isso, por isso que existem divisões dentro da igreja. É por isso que na igreja, a gente, o crente não faz isso, não vai aquilo, mas crente fofoca, gosta de uma fofoca. Por quê? Porque é divisão, porque o diabo sabe que juntos nós somos mais fortes. O diabo sabe que juntos nós podemos ir além. Ele sabe que juntos nós podemos realizar. Ele sabe que juntos nós podemos alcançar aquilo que Deus tem nos chamado para fazer como igreja, como corpo, né? Um corpo, ele é feito de muitas partes, e muitas vezes o diabo tem tentado roubar uma parte, um pedaço do corpo, porque ele sabe que aí fica defeituoso e já não funciona da mesma forma. E a Bíblia vai dizer que a unidade daquele povo faz com que o projeto andasse e crescesse, mesmo não sendo um projeto de Deus. É uma ferramenta que muitas vezes a gente não se dá conta, e a gente deixa o diabo agir em nosso meio. A gente deixa o diabo roubar aquilo que Deus tem para as nossas vidas, para fazer através das nossas vidas, simplesmente porque a gente não se dá conta, a gente não percebe como o diabo tem trabalhado. Eu coloquei também aqui que o sucesso sem a mão de Deus, porque é possível ter sucesso aos olhos dos homens, porque nem tudo aquilo que é sucesso para nós é sucesso para Deus. Quando a gente fala sobre uma pessoa bem sucedida, o que a gente imagina? Você fala, não, aquele cara é bem sucedido. Geralmente a gente já pensa em dinheiro, né? Nosso cara é bem sucedido. Você pensa o quê? Ele é rico. Você não fala, ele é bem sucedido. Aí você vê ele chegando de ônibus, você fala, você não falou que ele era bem sucedido? Mas ele é pobre. A nossa ideia de uma pessoa bem-sucedida é uma pessoa que tem dinheiro. Mas uma pessoa bem-sucedida aos olhos de Deus é outra história. Você pode não ter dinheiro e ser bem-sucedido, feliz, abençoado, completo, pleno, em todas as áreas da tua vida. Talvez você não seja rico, mas nada te falta.
Talvez você não seja rico, mas a tua família está em ordem, as tuas contas estão em ordem, tudo na tua vida está em ordem. Talvez o que está cheio de dinheiro está tudo bagunçado na vida dele. E você acha que isso é sucesso? Talvez aos olhos dos homens, mas não aos olhos de Deus. E o sucesso sem a mão de Deus, ele é temporário. É possível ter sucesso sem a mão de Deus? É possível. É por isso que você vê o ímpio muitas vezes tendo um sucesso, algumas vezes até aparentemente o sucesso aos olhos de Deus, né? Pô, o cara ele é bem sucedido na área financeira, a família do cara tá tudo bem, os negócios vão bem, parece que tá tudo certo na vida daquela pessoa. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: o sucesso sem Deus, ele é temporário. Pode ter certeza que uma hora a conta vai chegar. A conta vai chegar. Em alguma área da vida daquele que não anda com Deus, uma hora chega. Por quê? Porque as pessoas tomam decisões erradas, fazem escolhas erradas, não tem jeito. Sucesso sem Deus, ele é temporário. E aqui a gente vê isso. Eles estão talvez felizes construindo, eles estão ali pensando: olha que maravilhoso, nós estamos edificando uma cidade, a gente está edificando uma torre, a gente vai ser grande, a gente vai ser poderoso. Talvez eles estavam animados com aquilo, mas foi temporário, foi por um tempo. Eles estavam em desobediência, eles estavam fazendo aquilo que Deus não havia mandado eles fazerem. E quando eu e você, a gente faz aquilo que Deus não nos chamou para fazer, pode ter certeza, você pode ter sucesso por um tempo, mas é só por um tempo, vai passar. Agora, se eu estou no centro da vontade de Deus, querido, eu vou ser bem sucedido. Pode ter certeza disso. Se você estiver no centro da vontade de Deus, fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer, você vai ser bem sucedido, você vai ser bem sucedida. E não é um dia, não são 2 dias, mas por toda a sua vida você vai ser bem sucedido. Você vai ser feliz na tua casa, você vai ser feliz no teu trabalho, você vai ser realizado e abençoado em tudo o que você fizer. É promessa de Deus para as nossas vidas. Aonde você pisar a planta dos teus pés, Deus vai te dar por herança. Deus vai te abençoar a tua direita, a tua esquerda, onde você entrar, na tua entrada, na tua saída. Nós temos promessas de Deus para as nossas vidas. Nós temos promessas. Mas muitas vezes as pessoas pensam que elas podem ter sucesso sem Deus, e elas decidem ter sucesso sem Deus. Quantas histórias nós conhecemos na igreja de pessoas que tiveram sucesso, quebraram a cara e reconheceram: puxa, a vida sem Deus não vale a pena. Vieram pela dor, vieram por causa dos problemas, vieram por causa das frustrações. E talvez você ainda não passou por isso, talvez você ainda não quebrou a cara. E Deus está nos dando uma chance. Na verdade, Deus está nos alertando: olha, não é preciso. A gente não precisa experimentar a dor, a gente não precisa chegar neste lugar, a gente não precisa tentar sem Deus para ver que não é possível, quebrar a cara e chorar. A gente pode fazer com Deus, a gente pode ser feliz, a gente pode ser realizado, a gente pode ser bem sucedido, a gente pode ser abençoado. A gente não precisa sofrer, a gente não precisa chorar, para então depois tomar uma decisão. É verdade, cheguei à conclusão, olha, que não tem jeito sem Deus. No geral, as pessoas esperam. Elas quebram a cara, relacionamentos quebrados, elas chegam na igreja quebradas, com os corações partidos, desesperadas, muitas frustrações, problemas. Fui abandonado, negócio que não deu certo, fali, tudo aconteceu de errado na minha vida. Eu achei que não precisava, eu nem pensava nesse negócio de Deus, nem sabia que Deus existia. Mas por algum motivo, quando chega no final da linha, por algum motivo, quando não tem mais esperança, por algum motivo, quando o médico diz não tem mais chance de vida, as pessoas se lembram de Deus. E Deus é tão bom, Deus é tão bom, porque talvez se eu fosse Deus e você fosse Deus, a gente olharia e dizer: agora? Mas faz 25 anos que eu estou tentando falar com você, você está me ignorando? Mas Deus é tão bom, que quando a gente decide olhar para Ele e dizer: Deus, você pode ter 80 anos, você pode ter 90 anos, e 90 anos da tua vida você não serviu a Deus, você foi a pior pessoa do mundo, mas lá no leito do hospital você abria a tua boca e dizer: Deus, olha, puxa, o que eu fiz com a minha vida?
Hoje eu percebo que não valeu a pena, eu podia ter vivido com o Senhor, seria tão melhor. E Deus é tão bom, que Ele diz assim: hoje a gente pode estar junto. Hoje a gente pode viver esse novo dia juntos. Hoje existe esperança para você. Hoje existe um novo começo para você. Mesmo velhinho, talvez no final da vida. Eu amo aquele homem que estava na cruz ao lado de Jesus. Ele está ali pregado ao lado de Jesus e morrendo. Os últimos momentos de sua vida, um ladrão, um bandido, alguém que merecia estar ali. Jesus não merecia estar na cruz, mas aqueles dois homens que estavam pregados ao lado de Jesus mereciam estar ali. E por algum motivo um deles está ali. Ele consegue entender que aquele homem que está pregado na cruz é Jesus. Ele olha para Jesus e diz: ó Senhor, quando entrares no paraíso, lembra-te de mim. Jesus, com certeza cheio de compaixão, olha para aquele homem e diz: ainda hoje você vai estar comigo lá. Esse é o Deus que nós servimos. No último instante, no último momento, tudo errado na vida, a vida inteira. No último momento, o homem olha para ele e fala: não sei se é possível, mas se for possível, será que dá para ir com o Senhor? Jesus fala: dá, ainda tem jeito, ainda é possível. Você não chegou nesse ponto. Você está aqui, talvez você tenha muito tempo para viver ainda. Mas talvez até aqui você tenha feito as tuas escolhas. E as tuas escolhas não foram as escolhas que Deus tinha para a tua vida. Talvez você tomou as tuas decisões baseadas no passado, nas tristezas, nas frustrações. Você tomou as tuas decisões por causa do medo que você sentia. Então você preferiu se esconder, você preferiu se defender, você preferiu se prevenir, porque e se Deus não aparecer, e se Deus não cumprir a aliança, a promessa que Ele tem para mim? E talvez as tuas decisões te levaram para um lugar que não era o que Deus tinha preparado para a tua vida, como aquele povo estava vivendo. E Deus me trouxe nessa noite aqui para te dizer que Ele é tão bom, Ele é tão bom, Ele é tão bom, que Ele ainda assim tem uma chance para mim e para você. Deus, Ele transforma futuro. Deus, Ele muda destinos. A gente bate a cabeça. Seria tão mais fácil, né? Se a gente simplesmente pegasse a palavra. Seria tão mais fácil se aquele povo ouvisse o que Deus havia dito e acreditasse: tá bom, Deus, esse aqui é o direcionamento, isso aqui que está falando, vamos fazer então. Mas o ser humano é assim, a gente quer fazer do nosso jeito. A gente quer tomar as nossas decisões, a gente quer fazer as nossas coisas, a gente quer ver o nosso sonho, me deixa ver o meu sonho, me deixa fazer o meu plano, esse negócio de Deus. Mas a gente chega à conclusão que não dá certo. Não dá certo. E geralmente quando não dá certo, o diabo com força vem nos falar: tá vendo? Não dá certo mesmo, mas agora já foi, né? Deus te deu uma palavra lá atrás, você decidiu não obedecer, agora você vai ver isso aí mesmo, você vai colher isso aí para o resto da sua vida. Na palavra de Deus a gente tem exemplos atrás de exemplos, de um Deus perdoando, de um Deus restaurando, de um Deus que dá a segunda chance, de um Deus que deposita novos sonhos, de um Deus que vem e fala. E o povo de Israel era assim: Deus vinha e falava, o povo desobedecia, Deus vinha e falava de novo, o povo desobedecia, o povo desobedecia, Deus vinha e falava, o povo desobedecia, o povo sofria, chorava, aí o povo se arrependia e falava: meu Deus, o Senhor se esqueceu de nós. Deus vinha de novo e falava. Deus, na verdade, no Antigo Testamento a gente pensa que Deus é um Deus mau, um Deus de guerra, um Deus que mata as pessoas, mas na verdade, se você olhar para
do Antigo Testamento, você vai ver que Deus é um Deus de amor. As pessoas virando as costas para Deus o tempo inteiro, as pessoas abandonando os caminhos de Deus o tempo inteiro, e todas as vezes que eles viravam para Deus e diziam: Deus, olha, a gente se arrepende, Deus nos dá uma nova chance, Deus vinha e dava uma nova chance para aquelas pessoas. Deus tem uma nova chance para mim, Deus tem uma nova chance para você. Estou te dizendo isso nessa noite porque eu sei que todos nós erramos, a gente peca, a gente falha, e muitas vezes a gente chega num lugar como esse e a gente fala: Gui, eu fico feliz em estar nesse lugar, as pessoas me falam muito isso, eu fico tão em paz quando eu venho neste lugar, eu me sinto tão bem, mas eu fiz tantas escolhas erradas, sabe, eu estou tão longe, eu estou tão fora. Deus me trouxe neste lugar nessa noite para te dizer que existe uma chance para você. Se nessa noite você dizer assim: olha, eu escolho, eu aceito, Gui, eu aceito essa chance que Deus está me dando, eu quero viver algo novo de Deus na minha vida, pode ter certeza que Deus tem algo maravilhoso preparado para você, e nós vamos te ajudar nesse caminho, pode ter certeza disso.